mas antes de seguirmos, e quando falamos da vida política do país, falamos propriamente do MPLA, falamos da UNITA, e agora falamos do Prajá, por exemplo, do Partido Liberal. Mas eu queria, antes de nós seguirmos com essa conversa, eu gostava de saber se vocês também concordam, né, que o futuro de Angola depende do próximo congresso do MPLA. Olha só, é basicamente essa estrutura que o MPLA criou, porque o MPLA entende que as suas mudanças internas, a sua dinâmica interna tende a afetar a vida do país. E isso é uma realidade, porque conforme a Eu gente só queria falou... pedir, Isidro, que nós fôssemos diretos e objetivos. Não, eu Já posso ser estamos a direto, mas é contar meu com o tempo. objetivo. Vê só, o Obrigada. MPLA é um partido-Estado. Lógico que aquilo que o MPLA decide internamente tem um impacto dentro da sociedade angolana, dentro das instituições, tem um impacto dentro do próprio MPLA, que é que devia ter o maior impacto, mas acaba sempre por afetar também em outros espaços da sociedade. Joaquim Jaime, também é da opinião que o futuro de Angola dependa do próximo congresso do MPLA. E quando eu direciono essa questão, porque hoje fala-se muito na associação, fala-se muito nos cabeças de lista, fala-se muito em nomes, né? Então estamos todos nessa confusão e queremos perceber, porque o país está parado, porque o MPLA ainda não anunciou o seu próximo congresso, e todos estão a depender, não é, desse congresso que vai depois ditar as regras do futuro, nesse caso, do país. Olha, antes de responder, aqui uma pequena nota. No Ministério do Interior, o cargo de ministro é um cargo político, portanto é normal que o engenheiro Manuel Homem apareça nas atividades do partido vestido com as cores do seu partido. É normal, porque se ministro é um cargo político, quem está proibido de ter opção político-partidária, de fazer militância, são os polícias, comandante-geral para baixo. Esses sim estão proibidos. O cargo de ministro, secretário de Estado são cargos políticos, não são cargos apartidários. Mas o ministro da Casa Militar também pode colocar a camisola do partido? Ele é um general. É um general reformado. Se fosse um general no ativo, estaria proibido. Ele é um general reformado e portanto, ele até é membro do Bureau Político do MPLA. Então, é natural que ele também apareça. Manuel Homem também é membro do Bureau Político do MPLA e é normal que eles apareçam vestidos com as cores do partido. Mas os militares na ativa, tanto como os polícias, não podem. Estão proibidos por lei de fazerem política Mas tem cartão de militante? Eu não sei. Pronto, mas voltando para a questão que me colocou, é normal que o país esteja em suspense em relação ao Congresso do MPLA, porque o MPLA é o partido que governa Angola há 50 anos. Qualquer alteração nas estruturas do MPLA se reflete necessariamente na dinâmica do país, porque é capaz de mudar perspectivas, visões de governo, de liderança, pode tomar decisões que, de algum modo, vão afetar o país. O Congresso está a ser visto com muita expectativa. Até o momento, não transpirou absolutamente nada. Não existe nem sequer uma data. O processo interno ainda não começou e ele só começa com a convocação do Congresso. E, essa altura, há alguns nomes de militantes que já se destacam, que já apresentaram as suas pretensões de se candidatarem quando o Congresso for convocado. O general Egino Carneiro, o professor Carlos Almeida e o engenheiro Antônio Venâncio. Mas são apenas pretensões e tudo vai depender do preenchimento dos requisitos do regulamento que vai ser aprovado em sede própria. Em relação à agenda política, a agenda política é uma espécie de plano de ação político para o ano, onde são definidos os eixos estratégicos de atuação
e as tarefas essenciais que vão efetivamente corporizar esses eixos estratégicos. Eu já estudei o documento e até já escrevi um artigo em relação a esse documento, eu o conheço muito bem. Ele tem 11 eixos estratégicos e 25 tarefas. Mas essas 25 tarefas, elas podem ser agrupadas em áreas temáticas. Eu identifico nos vários eixos e tarefas que elas estão em 3 grupos: o fortalecimento da estrutura interna e a vida do partido. Também podemos encontrar algumas tarefas relacionadas à ação governativa e a relação com a sociedade, e um grande terceiro grupo que prepara o partido para as eleições em 2027 e a sua reafirmação na esfera internacional. Portanto, é um documento muito interessante que vai preparar o MPLA para 2026 rumo ao Congresso, e a partir dali o Congresso definir então o cabeça de lista e a linha orientadora da atuação política que será apresentada aos eleitores no próximo ano na forma de um plano de governo. Por isso é normal que haja essa expectativa em torno do que vai acontecer no MPLA, sobretudo em virtude de haver muita especulação sobre o cabeça de lista. Falam-se de muitos nomes, já vi muita coisa escrita, mas a verdade é que não há um pré-candidato, não há uma pré-escolha. Até o momento não se sabe, porque nos termos estatutários, esta é uma responsabilidade que compete ao Comitê Central. O Bureau Político propõe o nome e o Comitê Central aprova. Entendeu a atual direção que é melhor dar maior legitimidade política ao candidato às eleições de 2027 num evento maior, que é o Congresso. Aí ele sai fortalecido, escolhido pelo órgão máximo do partido, e eu penso que foi nessa perspectiva que se decidiu não adiantar com absolutamente nada neste momento, até porque o Congresso próximo será um Congresso ordinário. Os Congressos ordinários são congressos eletivos. Nos termos do artigo 13 e 31 dos estatutos do MPLA, qualquer militante, reunindo as condições previstas no regulamento, poderá apresentar a sua candidatura. Então, há muita coisa que pode acontecer daqui para lá, mas, no entanto, é normal que haja esse suspense, haja essa especulação, e porque já se está a especular quem vai enfrentar o Adalberto, quem vai enfrentar o Chivucovuco, quem vai... Joaquim, aqui estamos já metidos, esta é a estratégia que o MPLA está a utilizar, estamos metidos já na confusão, porque voltando no método bicefalia e os pré-candidatos, portanto, ainda não se convocou o Congresso, mas na agenda nós encontramos ali, em italiano dizem trabocchetto, portanto uma armadilha. Quando se fala da moção estratégica do líder para o partido, ele Sim. usa a linguagem singular e não plural, portanto não haverá múltiplas candidaturas para o líder do partido. Pronto, Porque o candidato a presidente da República, o partido vai apresentar um nome. Isto é o método do MPLA que o Bureau Político depois vai remeter ao Comitê Central. Mas, para a renovação dos órgãos e tal, para a presidência do partido, não existem garantias. Nesta agenda política, nós lemos, estudamos o documento, não usa a linguagem do plural, usa a linguagem do singular. Isto não é uma armadilha? Não é uma armadilha. No fim do dia vai apenas vencer um único candidato. E é essa moção de estratégia que vai E esse ser candidato é o levada. presidente João Lourenço, que vai vencer. Até agora não sabe quem é. É só para tentar explicar. No fim do dia, só um candidato vence. E é essa moção de estratégia do candidato vencedor que a agenda política tentou fazer menção. Mas essa moção estratégica, para quê? Para as presidenciais ou
moção estratégica para o partido para os próximos 5 anos? O presidente do partido, nos termos estatutários, ele tem que ter uma moção estratégica e um plano de ação que vai corporizar a sua moção estratégica. Ele tem que partilhar com o partido a sua visão para o partido, para o país, para o governo, para as relações internacionais. É uma espécie de plano governativo para o partido. E depois ele apresenta um plano de ação, que é o detalhamento dessas tarefas, em como elas serão implementadas, nível de responsabilidade, os órgãos que vão dar corpo às ações que estão na moção de estratégia. No fim do dia, será a moção de estratégia de quem vencer. Mas até lá, nós teremos que passar primeiro pelo crivo do regulamento que será criado. Será necessário preencher os requisitos regulamentares, o que estão nos estatutos, e outros podem ser criados também, é que para o presidente da República, o presidente do partido tem que ter no mínimo 15 anos de militância e ter o apoio de 5.000 militantes que subscrevem a candidatura, ou então 250 assinaturas para cada província. São os requisitos mínimos. Estar no pleno gozo dos seus direitos políticos, não estar a responder processos, não ter sido condenado, não estar a responder processos disciplinares internos que possam resultar em suspensão. É um conjunto ali de pressupostos que são exigidos estatutariamente. Mas a comissão de mandatos, ela pode efetivamente estender-se um pouco mais, sem fugir na essência aquilo que o estatuto já determina. No fim, e as candidaturas têm que ser apresentadas 15 dias após a convocação e 45 dias antes da realização do Congresso. E essa comissão vai analisar, vai avaliar o expediente todo e depois vai determinar quem efetivamente preencheu os requisitos. Por isso é que não existem pré-definições nessa altura. O presidente João Lourenço certamente vai concorrer à sua própria associação e sinais são mais do que evidentes que ele vai fazer isso. E também há já pretensões apresentadas pelo general Gino Carneiro, o engenheiro Antônio Venâncio e o professor Carlos de Almeida. Tudo isso vai depender da avaliação que for feita pela comissão. Jaime, aqui estás a ser o porta-voz do candidato presidente do MPLA, João Lourenço. Porque... Eu só estou a me estender, porque muita gente não conhece os estatutos. Eu só estou a tentar dar uma explicação. Mas o estatuto não dá possibilidade para o João Lourenço voltar. Isidro, um minuto só. O estatuto não dá mais condições, ou melhor, não dá prerrogativas ao presidente João Lourenço a voltar a suceder-se. Portanto, até agora, o estatuto não foi modificado. E o que o estatuto diz, 2 mandatos fora, não é? Vai descansar, talvez continuará no bureau político, mas presidente já não pode ser. Agora, eu acho que está a referir à Constituição, não está. Eu acho que está a referir-se à Constituição. Ao estatuto do partido, aos estatutos do partido. Não. São 2 mandatos. O estatuto diz 2 mandatos. Não limita o número de mandatos. Limita 2 mandatos. Pronto, não me lembro o artigo, mas o estatuto do MPLA limita em 2 mandatos a função de presidente do partido. Não, o que eu estou a dizer, os estatutos foram revistos no Congresso Extraordinário de 2024. Foram revistos. Mas este artigo não foi modificado. Sim, os estatutos foram revistos no Congresso de 2024. E uma das revisões incidiu justamente na clarificação da competência da indicação do cabeça de lista, porque havia uma grande confusão, atribuem a competência ao Comitê Central, atribuem a competência ao presidente do partido, agora ficou clarificado, é competência do Comitê Central. Os outros órgãos podem propor, mas é o Comitê Central quem decide. Outra alteração incidiu sobre a desacoplação que havia necessariamente, que o presidente do partido tinha que ser o cabeça de lista.
Agora, a redação está igual aos estatutos da UNITA, que o cabeça de lista não precisa ser necessariamente o presidente do partido. Então, nós, estatutariamente, vamos dizer que devolveu-se a possibilidade da coabitação entre o centro do poder político partidário, que reside na figura presidente do partido, e o centro do poder político constitucional, que eventualmente poderá residir na figura do presidente da República. Então, para dizer que o atual presidente João Lourenço não está impedido estatutariamente de concorrer, tal como não está o general Gino Carneiro, não está impedido o general Antônio Venâncio, nem está impedido o professor Carlos Almeida. Todos eles, nos termos gerais do artigo 13, que estabelece o princípio da liberdade de candidatura, e o artigo 31, salvo erro, onde estão os direitos dos militantes. É direito de qualquer militante do MPLA apresentar a sua candidatura a qualquer órgão eletivo, individual ou colegial, reunindo os pressupostos. Portanto, o presidente João Lourenço não está impedido. Está impedido constitucionalmente de voltar a ser presidente da República. Ele está impedido, não pode fazer isso. Vamos ouvir o Isidro. Vamos ouvir o Isidro. Isidro, tem a palavra. Olha, assim, eu não gosto de fazer interpretações dessas brincadeiras aí do MPLA, porque eu acho que isso é uma grande perda de tempo. Porque a forma que o João Lourenço criou essa nova sede do MPLA, da forma que artilhou aquilo, ele realmente artilhou aquilo para ser presidente do partido, possivelmente quando sair da presidência da República, para ele poder fazer a bicefalia. Ok? E é muito importante que as pessoas olhem para isso. Esses dados aqui que o Joaquim já esboça aqui, mais uma vez mostram essa pretensão. Aquela sede aí, nós sabemos que o João Lourenço gosta de luxo, gosta de esbanjar em luxo, daí é que fez aquela sede toda suntuosa e etc. Inclusive, a sua cadeirinha está lá para ficar como um rei do partido e etc. Então eu não tenho dúvidas do que aqui o Joaquim está a falar seja verdade. Por quê? Porque nós precisamos de entender que a bicefalia que José Eduardo dos Santos queria fazer com João Lourenço, ela teve uma falha estrutural. Qual é a falha estrutural? A falha estrutural é a questão que José Eduardo dos Santos tinha feito um rompimento com o chefe da secreta, o Garcia Miala, ok? E essa bicefalia, ela não pode funcionar sem que haja a supervisão, ok, da secreta angolana. Agora, o João Lourenço tem a secreta angolana, ok? Então ele já pode fazer a bicefalia, tanto mais que nós assistimos que é nesses mandatos do João Lourenço que ele tem prometido, tem promovido muito a juventude do MPLA para determinados cargos, nesses mandatos que o João Lourenço começou a afastar os veteranos do MPLA, a escoar o poder desses indivíduos para poder dar nos miúdos que podem ser facilmente controlados por ele mesmo, uma vez que ele é que está a conduzir no MPLA aquele processo da fidelidade canina. E depois nós temos aqui uma situação, ele como presidente do MPLA, as pessoas precisam de entender que da mesma forma que em Portugal existe essa questão do presidencialismo, no qual o presidente não tem poderes, o primeiro-ministro é que tem, isso vai passar a vigorar em Angola. Quer dizer, o presidente do MPLA tem mais poderes que o presidente da República, estás a entender? E aí que vai acontecer a grande bicefalia. O próprio João Lourenço, ok, vai arranjar alguém da sua conveniência, vai apresentar nessa conferência, sei lá o que é que vão ter, até já estou um bocadinho irritado, mas vamos lá ver. Vai indicar alguém da sua completa confiança, ok? Para esse indivíduo é que chegar à presidência da República, para ele poder ter o controle efetivo sobre esse indivíduo. Esse indivíduo vai passar a cumprir ordens do João Lourenço enquanto presidente do MPLA, porque lá as regras lá do MPLA, os estatutos dizem que há essa possibilidade do presidente, ok, da República se subordinar ao presidente do partido, a essa prerrogativa aí, e aí nós vamos ter a bicefalia. Daí também podemos assistir essa questão de o sim se passar a ter... Não, calma só. A Constituição não permite que o presidente do partido mande no presidente da República, porque o presidente da República é superior até o presidente do partido. Portanto, ali seria inconstitucional
o presidente do partido mandar no presidente da República. Mas é Até a assim, é próxima. assim. O que eu preciso de entender aqui, Álvaro, é como é que como é que as coisas funcionam, porque eu acho muito engraçado nós muitas vezes recorrermos à Constituição, quando a Constituição é constantemente violada. A violação da Constituição não é algo é algo que o MPLA, é uma cultura que o MPLA leva muito a sério. Portanto, por isso é que nós assistimos que vai ter um gabinete do SINSE, dos Serviços de Segurança do Estado, dentro da sede do MPLA. Para que isso vai existir? Para poder-se fazer o escrutínio de todo indivíduo que foi indicado pelo João Lourenço por simpatia e etc. para fazer parte daquela estrutura. Eles vão ter o SINSE sobre seu escrutínio permanente. E aí é que a bicefalia realmente vai acontecer. A bicefalia Angola precisava que o José Eduardo dos Santos, na época que tentou implementar esse processo, precisava de estar bem com Garcia Miala, porque o Garcia Miala é os olhos da presidência em qualquer metro quadrado daquela extensão territorial. Está dentro das empresas, os homens do SINSE estão dentro do sistema, estão no sistema bancário, está em todo lugar, empresas públicas e privadas têm representantes do SINSE, está cheio de bufaria aí dentro. Então, quando o José Eduardo dos Santos fez aquela ruptura com o Miala, ele desprotegeu-se completamente. E aquilo foi tudo estratégico. Se nós pararmos para vermos mesmo tudo o que se passou em Angola durante aquele tempo, foi tudo estratégico, ok? Para conduzir-se mesmo o João Lourenço ao poder. Foi tudo o que aconteceu, foi extremamente estratégico, afastou-se o Miala do ambiente do José Eduardo dos Santos, desprotegeu-se o senhor para acabar como ele acabou. Mas se nós vermos o João Lourenço... Como é que João Lourenço conseguiu dar volta à coisa? Porque o Miala já não tinha poderes de coordenar a segurança. O João Lourenço é que o nomeou novamente. Será que o novo presidente da República não poderá fazer o mesmo? Não, por isso é que nós estamos a falar de acordos e estamos a falar de vigília também. Vai haver muita vigília aí. O presidente da República vai ser mesmo um espantalho. É aquilo que acontecia se a bicefalia tivesse funcionado. E o MPLA é assim, muitas pessoas subestimam muito o MPLA. Você sabe por que o presidente da República tem excesso de poderes? Aquele excesso de poderes que o presidente da República tem servem justamente para proteger o MPLA. Não é para proteger o presidente da República, mas é para proteger o MPLA. A percepção que se fabrica a nível da sociedade é que há um tempo que nós começamos a olhar para o João Lourenço como grande problema, e aí é que o MPLA aproveita para trazer a perspectiva de outro indivíduo para substituir só aquele, e o povo continua a depositar muitas vezes alguma confiança. Não, o problema é o João Lourenço. Consegue-se criar uma ideia de que o problema é quem está no poder. É isso que se criou com a UNITA, quando o MPLA e a UNITA guerreavam. O problema do país é a UNITA acabou, vimos que a paz nunca chegou como tal, ok? Então, pronto, o problema nunca foi a UNITA, sempre foi o MPLA. Depois, o José Eduardo blindou-se com muitos poderes e depois tudo o que acontecia no país ficou o problema é o José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos está morto, mas os problemas em Angola persistem, a miséria persiste, a desigualdade social persiste. E hoje nós começamos a ver que o problema é João Lourenço. Estás a ver que esse excesso de poderes não tem como meta proteger a figura presidencial, tem como meta a proteção do MPLA. O problema de Angola é o MPLA. Quando as pessoas começarem a tomar consciência que o problema do país é o MPLA, aquela estrutura composta por aqueles senhores todos, porque os que estavam no banquete com José Eduardo dos Santos, hoje são os que estão no banquete com João Lourenço. Então, o excesso de poderes é uma estrutura de blindagem do próprio MPLA para poderem, sacrificar o braço para proteger o corpo. Quando o João Lourenço já não for necessário, só que o João Lourenço está a fazer o trabalho dele para evitar o fim que o José Eduardo dos Santos teve, por via desse processo da bicefalia. E nota-se claramente que o João Lourenço não quer deixar o poder como tal, por causa você em fim de mandato vai fazer uma sede daquelas, etc. Até aquilo que eu disse aqui, que o MPLA está-se a preparar para fazer a grande migração de partido político para a corporação política, basicamente isso que a gente está a assistir. E o controle efetivo, já falei aqui sobre o controle efetivo do próprio país, e a bicefalia é um desses passos.
Ok? Por isso é que nós vamos ter aí os serviços de segurança dentro da sede do MPLA para poderem escrutinar aí, não daqueles jovens aí hoje que estão a receber pastas e cargos, vai poder dar um peido sem ser escutado pelo Miala.